Opa, irmãos, e no vídeo de hoje lhes trago os spoilers do capítulo 383 de Blue Lock, que começa exatamente no momento onde Rin estava partindo para confronto direto com Loki, que seguindo agora Rin parece ter feito aquela caneta clássica que todos por algum motivo só fazem ela. Primeiro o Sai, depois o Urel copiando o Sai e depois o próprio Rin no Izag. Mas antes que Rin pudesse ir muito longe, Loki o alcança, ficando mais uma vez em sua frente para bloquear. E nesse momento, sem opções, Rin decide chutar de lá mesmo, e a bola até ia passando, porém Hugo chega para bloquear no exato momento. E o narrador diz que o Japão estava tão perto, que o super bloqueio de Hugo evitou que a França sofresse gol. E enquanto isso, Izag estava apenas observando toda a jogada, se perguntando se Hugo já havia previsto isso, e se já imaginava que o Rin iria chutar enquanto colidia com o Loki. Izag percebe que nada está adiantando, que até as táticas que Blue Lock preparou, as características individuais, suas habilidades, pensamentos, tudo isso foi compreendido e assimilado. Ele continua dizendo: talentos colocados nos papéis certos expressam desempenho, e dessa forma consegue extrair 100% do seu potencial. Esse é um coletivo baseado em aptidão. Será que temos alguma chance contra a França? Agora o Hugo manda um elogio para o Blue Lock, dizendo que eles são fortes, que pegando a cultura do trabalho em equipe diligente e inteligente do futebol japonês e juntar com a filosofia individualista de todos almejando serem os melhores atacantes do mundo, você cria um time híbrido que pode aproveitar o melhor do grupo e do indivíduo. O seu técnico é excelente. Ele realizou esse experimento com sucesso, mas isso acaba aqui. São 66% de talento e 33% o ambiente, e apenas 1% vem da sorte. E essas são as proporções dos elementos que decidem uma partida. Pelo menos é o que eu acredito. E no caso do Blue Lock, vocês são um time que mal vem ganhando graças ao Izag 8, que conta com esse 1% de sorte. Então é só não deixarmos essa situação de sorte acontecer, e esse é o melhor método infalível contra o Blue Lock. E o Izag diz: pode tentar, seu falastrão. Mas Hugo diz que essa irritação repentina só prova que ele estava certo, e que de certa forma o Blue Lock já criou uma séria dependência a Izag 8. E ele continua dizendo que a equipe japonesa só está crescendo com base nos pensamentos infinitos de Izag, na sua criatividade. Isso significa que Izag não tem permissão para parar de pensar, evoluir ou crescer. Que caso o Izag não evolua mais, a equipe entrará em colapso. E é toda essa pressão que está criando sua impaciência. E o Izag sabe disso. Sabe, Izag, esse tipo de jogada é muito fácil de prever e fácil de neutralizar. E na verdade, no momento em que você está sentindo pressão, essa situação, bom, você não está mais apto para ser o número 1. Porque se você fosse o número 1, você deveria ser capaz de desfrutar alegremente deste agora, onde você está no centro do mundo. Não deveria, Izag? E sabe, meus manos, aqui dá pra notar o quão cirúrgico o Hugo consegue ser com suas palavras. Eu acredito que fora dos gramados, o mano Hugo deve ser um estudante de psicologia, porque o cara manja do assunto. Sem nem mesmo conhecer o Izag direito, o cara resumiu o atual Izag e a sua situação, a pressão que ele tá sentindo, o medo de decepcionar e o medo de todos os seus companheiros que estão dependendo dele se sentirem afogados quando o Izag decepcionar, quando o Izag sumir, quando ele desaparecer. Todos esses sentimentos, tudo isso o Izag está sentindo. E o Hugo percebeu. E agora o Hugo continua dizendo que nesse aspecto, o nosso Loki é a combinação perfeita. Ele nasceu com as melhores especificações físicas do mundo. E ele não duvida nem por um segundo que se tornará o melhor atacante do mundo. A sua mente e corpo estão perfeitamente sincronizados com a sua aptidão, sendo um número 1 nato. E eu irei produzir isso. Assim poderei ver uma vista espetacular onde eu nunca conseguirei alcançar sozinho. Eu quero me tornar o melhor número 2 do mundo. E o Izag fica assustado com essa declaração de Hugo. Mas Hugo continua dizendo que o Izag entenderia o pensamento dele. Hugo diz que não quer o segundo lugar. O que ele quer mesmo é controlar a organização com uma visão panorâmica do segundo lugar mais alto, sendo o maior entendedor do número 1 e sendo o seu igual. Não inferior, mas igual ao número 1. E meio que isso é uma forma de dizer que ele quer ser o melhor meio-campista do mundo. Ele quer ser o melhor, mas na segunda melhor posição. Então meio que agora ele vai ter outro New Gen para enfrentar. Sim, o nosso mano Sai. Mas finalizando, o Hugo convida o Izag para ser o número 2.
que se o Zag viver o seu destino como número 2, o Blue Lock ainda pode ficar mais forte. Mas se ele continuar almejando ser o melhor atacante do mundo, o Blue Lock vai ser destruído aqui mesmo. E meus manos, a cada página o Hugo mostra mais um traço de personalidade, e o mano começou a formar aura. Então, se preparem, que o jogo vai começar a esquentar. E o próximo capítulo é intitulado de Hora de Despertar. E bom, esses foram os spoilers do capítulo 383 de Blue Lock. Tamo junto e valeu!